Bom dia a todos. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho no Lar, online. E para abrir os nossos estudos, vamos primeiramente nos conectar de alma, de coração, né? Mais essa quinta-feira, hoje 2, né? 2 de setembro. E unirmos os nossos corações em prece. Por isso, fechamos os nossos olhos por um instante, nos permitindo essa conexão, aguardando o auxílio, ou nos conectando a esse auxílio já presente dos bons espíritos que estão aqui para nos auxiliar a compreensão desse estudo. Deus Pai de infinita bondade, de amor, de misericórdia, nós te solicitamos que nos guie em mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos mergulhar nessas palavras com a nossa alma, não somente com a nossa razão e com os nossos pensamentos superficiais. Possamos ir fundo no aprendizado que Ele concede, sendo capaz de desfazer as ilusões e mudar aquilo que é necessário para termos dias mais tranquilos, distantes das nossas aflições, das nossas inquietações, ainda tão comuns para o nosso nível evolutivo, auxiliando-nos para que possamos realmente tornar esse momento abençoado para a nossa semana e para a nossa vida, sendo mais uma gota de sabedoria que colocamos nesse grande oceano que é a nossa infinidade de vidas, de encarnações, em todo o nosso processo como espíritos imortais, possamos acrescentar um pouco mais do teu amor, da tua luz, dessa sabedoria que tanto necessitamos. E conectados com as bênçãos, com todos aqueles que nos amparam no plano maior, pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós continuamos no capítulo... Opa, vamos ler a mensagenzinha então de Joana, que diz o seguinte: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração. A alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como um hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Esse é o segredo, né? A gente permitir que essas ajudas, sentir as ajudas, né? Porque as ajudas chegam o tempo inteiro. Muitas vezes a gente, no turbilhão das emoções ou no turbilhão das nossas dificuldades, não enxergamos, porque muitas vezes também no turbilhão do nosso egoísmo, a gente quer uma só resposta, né? E as respostas podem ser 1000, talvez não aquela que queremos no momento, mas provavelmente a resposta que está chegando, que a gente muitas vezes não consegue escutar, é a justa para nós, né? É a que seria a ideal para nossa situação. Mas a gente tem muita pressa, não tem paciência de esperar. Muitas vezes os nossos pedidos de ajuda são muito direcionados também, né? E então fica aí uma dica, né? Joana deixa uma dica. Quem quiser tentar seguir, ótimo. Vamos passar para o nosso estudo de hoje, então.
A gente está ainda no capítulo 5, Instruções dos Espíritos. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho um alimento que fortalece os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E eu lhes darei o grande mérito para amenizar os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as curas? E as cura? É o amor e a caridade. Se tiverdes este fogo divino, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossas vidas, meu Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha. Se quiseres testar-me pela dor e pelas atribulações, bendito seja, pois é para o meu bem, e eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te convires, Senhor, apiedai-te de tua frágil criatura, de dar-lhe alegria ao coração. Bendito seja também. Mas feze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés e sua prece de reconhecimento. Se tiverdes amor, tendes tudo o que podeis desejar na terra. Tendes a pérola sublime, que nem mesmo as mais diversas circunstâncias, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem, poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem as traças, nem a ferrugem o devoram, e vereis desaparecer de vossas almas tudo o que lhes possa manchar a pureza, desculpa. Sentireis o fardo da matéria diminuir dia a dia, e como pássaro que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, possa se emprenhar do seu elemento vital no seio do Senhor. No seu elemento vital, no seio do Senhor. Muito parecida com a nossa mensagem de abertura, né? Sim. Que quanto mais a gente se entregar, né? Quanto mais a gente confiar e tiver fé, com mais amor a gente vai conseguir superar as nossas mazelas, né? As nossas dificuldades e aprender. Dizer a todo instante, Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha, né? Não é bem. Precisa de uma pequena dose de maturidade, né? Sim. E de humildade, né? Saber que não é a nossa vontade, mas a dele. E uma outra coisa da mensagem anterior que para mim me chamou muita atenção tem uma frase que diz: estais abertos a essas sugestões, né? E quantas vezes que diz ali, aberta à inspiração, né? Não adianta estar ali somente a pedir, né? Suplicar, colocar a alma em súplica se a gente não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Então, estarmos abertos a essa inspiração, ou seja, colocarmos totalmente disponíveis, né? E quando dissermos, né? Se dissermos, quando tivermos a capacidade de dizer, Pai, faz em mim, né? A tua vontade, estarmos realmente abertos a essas respostas, a essas inspirações, com fé para poder seguir aquele caminho, né? Essa vontade, né, que a gente diz assim, né, que seja feita a sua vontade, não a minha, acho que coloca um pouco mais embaixo, que ele bota ali, porque é para as provas, né, ó.
Se você quiser me testar pela dor, né, e pelas tribulações, bendito sejas, pois é para o meu bem, eu sei, né? Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade, né, a gente não vê na ótica do crescimento. Essa é a verdade. E sim, por exemplo, essa visão do amparo, né, se a gente tiver essa condição, a gente ali se abriria essa prece, né, que conecta, que faz você ficar mais forte, para que você possa compreender o desafio que se apresenta. Porque nós, nesse mundo, né, nós somos testados o tempo todo. São provas, né? O que são as provas? São os momentos em que a gente vai demonstrar se a gente aprendeu ou não. É igual na escola, né? A gente acha que aprendeu, como é que a gente vai saber? Quando nós somos colocados a provas, é por isso que a gente precisa da encarnação. Porque no mundo espiritual a gente pode estudar, a gente não pode ser colocado à prova, né? Então, a prova acontece quando a gente está encarnado, quando a gente está no corpo físico, com todas as nossas limitações, com as dores, né, lacinantes, que partem da alma e que ferem a nossa vida. E a gente não tem ainda essa maturidade, né, para a dor, para as provas, para as dificuldades. E esse evangelho ele é muito convidativo, né, para essa vivência do amor, que ele chama também caridade, né? Então, assim, por que que o amor é caridade, né? Porque o amor verdadeiro, qual que é o ensinamento único de Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu teria essa confiança, teria essa conexão com o alto, né? E se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu realmente tenho amor por mim, eu tenho maturidade, né? Então, se eu tenho maturidade, obviamente que eu não vou fazer mal aos outros, né? Eu vou fazer o bem, que o bem que está em mim se expande para o mundo. Então, é uma conexão que vai, né, do alto a si e ao outro. Me lembrei das aulas da psicologia transpessoal, quando eles abordam o vertical e o horizontal da vida. A psicologia transpessoal tem alguns autores que trabalham esse gráfico, que eles dizem que a gente atua na vertical e na horizontal. Que interessante, e nesse estudo eles botam o símbolo da cruz de Jesus, né? Porque a vertical e a horizontal. E justamente a vertical é essa conexão com a transcendência, né? Com tudo, e a horizontal, a vida no mundo, né? Que é o contato com as pessoas. Então, essa vertical e essa horizontal, elas são únicas, né? Elas são uma só. E a gente precisa ter essa força, essa energia, que é o amor, né? Nosso tesouro, como diz aí no Evangelho. É essa a pergunta que fica para mim, né? Que tipo de amor? Porque se tu perguntar para muitas criaturas aqui na Terra, todos vão dizer, claro que eu tenho amor, né? Mas não é ainda um amor que salva. Muitas vezes é um amor que prende, né? É um amor egoísta ainda. É um É o amor amor que não sabe verdadeiro, né? dividir. O amor egoísta, por que ele é diferente do amor verdadeiro? Porque Ele ele tem quer para si, né? uma diferença no sentir, né? O amor egoísta, ele te porta a dor do ego adoecido. O amor verdadeiro, ele te porta a paz, não importa o desafio que você esteja. A imagem é Jesus, a imagem do amor. Ele, perante todas as dores, não é o ego quem prevalece, né? É o self. Ali, em todas as vivências de Jesus, ele está em paz, né? Quando a gente vê Jesus sofrendo, Jesus apanhando, é absolutamente contraditório, porque embora ele estivesse ali sofrendo, né, tendo ferida no corpo, mas ele está absolutamente em paz, submisso, né, que é submeter-se ao que tinha ali naquela época,
submisso, sim, ao que estava acontecendo, ou seja, ao que Jesus diz, né, ou ao que os Espíritos dizem nessa mensagem com relação ao desígnio de Deus. Ali, né, Jesus diz, né, afasta de mim esse cálice, Pai, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, não é que ele queria passar por aquilo, mas se tinha que passar, ele se submete com amor. A gente se submete, né? No nosso nível, a gente fica querendo ser bom, a gente se submete sendo passivo. Ou com revolta, né? Eu também, Muitas né? vezes Mas a aí gente não. só se submete quando não tem alternativa. A gente já lutou, já É. tentou, já tá. Aí tá, então. É exatamente o oposto, né? Que o revoltado ele Isso. não se submete, né? Ele diz, ele grita que não, ele diz a todo mundo que não se submete a nada, né? Enquanto a gente vê as coisas que mais me doem, né? Assim, enquanto ser humano, que eu vejo quando eu leio, né? Todos esses autores do espiritismo, os espíritos, né? Que relatam suas histórias, o quanto eles aceitam as diretrizes equivocadas de sua época. É impressionante. Né? Então, assim, quando eu vejo aquela situação, chega a me dar uma dor lacinante na alma, que eu digo, Nossa Senhora, né? Como é que se atinge esse nível de não revoltar-se com aquilo que você sabe pela sua consciência que está errado? Porque não é que são espíritos que não têm consciência, entendeu? Eles têm uma maturidade psicológica, espiritual, além do tempo. Sim. Sabe Eles que tudo tem uma reconhecem, motivação maior. eles reconhecem o erro, mas eles respeitam, assim como fez Jesus, entendeu? A gente não. A gente se acha superior porque consegue ver algumas coisas que os outros não veem, mas a gente é tão inferior ainda que a gente não respeita, né? Sim, a gente quer impor e mudar o outro, não importa a nossa. Né? Não importa o que o outro pense, sem respeitá-lo, na verdade, sem aceitar, E né? Sem ter julga, humildade, né? julga a sociedade, entendeu? Julga tudo, a gente julga com ódio. Sim, porque a gente ainda não se coloca eu posso ver alguma faceta de alguém ou de algo, mas muitas das minhas o outro pode ver e eu não vejo, né? Então, eu não me coloco nessa faceta de que eu também tenho questões que os outros podem ser que vejam, né? Eu me coloco que eu sou superior aos demais, né? Só porque eu vejo uma coisa do outro, duas. É mais ou menos isso. Imagina assim, por exemplo, a maioria de nós que estuda o espiritismo traz uma sensibilidade, uma abertura para a verdade. Dificilmente a gente começou a estudar isso nessa encarnação, né? Dificilmente. Porque a gente traz uma abertura. Só que isso ainda é muito de bebê. Porque a gente reconhece, mas a gente não vivencia. A gente não sente essa verdade. Essas almas mais evoluídas, elas sabem que na Terra o que se opera é vontade de Deus, né? Elas se submetem àquilo ali. Quando você lê um Paulo de Tarso, né? Quando você lê Paulo e Estevão, ou quando você lê a história de Joana, ou quando você lê, enfim, mesmo que seja, eu estava um dia desse ouvindo aqui na rádio a história de Padre Pio, que não conhecia nada, e estavam contando no dia do aniversário a história de Padre Pio, a forma da resignação com a qual aquelas pessoas aceitavam a ignorância social, o que seria uma coisa que para a gente, vá uma pessoa tratar a gente mal, né? Imagina, uma pessoa trata a gente mal, a gente se sente, bah. E você imagina que, entende, não tem uma conexão com amor ainda. A conexão é com ódio ainda, que é o amor adoecido, né? Então, nós não temos ainda esse amor, precisamos exercitá-lo. Como? Com essa conexão com Deus, pedindo auxílio aos nossos irmãos que estão à frente da gente,
Porque a verdade é que nós ainda não somos esse amor que a gente pretende. A gente ainda não é, a gente tem medo, né? A gente se sente vulnerável perante a vida. Eu consigo perceber isso claramente na minha vivência hoje, que quando daí a gente acha que ama, o amor também é egoísta. Né? Aquilo que a gente diz, não, aqui eu amo, aqui sim, aqui é de verdade. Basta que aconteça uma coisa para que tu diga, poxa, né? Então, assim, a gente tem dificuldade de amar na distância, de amar sem a matéria, né? A gente não... Essa coisa que a gente olha que a gente é espírita, né? Engraçado isso. Mas a gente tem muita dificuldade dessa coisa de amar algo que não tem matéria, né? A gente tem saudade, a gente quer pegar, né? A gente quer sentir o cheiro, a gente quer pegar. Se não, para nós é como se não existisse mais. Deixa eu chegar lá na mensagem do Evangelho do Verdadeiro Espírita. Eu sei, aquela lá é uma lapada, já li aquilo. Aquela que tu lê e fala, bom, então tá, deu, né? Deixa eu chegar lá no momento bem. Porque, assim, é claro que a gente né? Porque é como eu digo, é como uma criancinha, né? Tudo bem, a gente é espírita, mas a gente não acredita ainda de verdade em nada disso que tem ali. Porque a gente não é capaz de praticar na nossa vida, entendeu? Então, o espiritismo, né? A gente fala muito que não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, né? Por quê? Porque não é sobre ser espírita, é sobre ter um espírito mais consciente, mais evoluído, que tenha condição de vivenciar o amor ensinado por Jesus, ou de se colocar para aprender, porque realmente você estuda, né? Que os princípios básicos do espiritismo, né? A preexistência da alma, né? Que a morte não existe, que preexiste após o corpo, né? A reencarnação. Então, assim, se você for pegar o básico do espiritismo, a gente não consegue, porque a gente tem medo da morte, né? A gente é apegado, a gente não quer que quem a gente ama morra, a gente não quer morrer. Então, e uma coisa que é fatal, né? Para você ver o nível da nossa ignorância. É bem importante o nível da nossa ignorância. Mas se a gente não estudar, né, não reconhecer de que maneira a gente vai crescer, né? Se a gente continuasse na cegueira de uns anos atrás, falo por mim, né? Onde eu achava coisas que não existem e não reconhecia coisas que existem dentro de mim, como é que a gente vai transformar isso, né? Se baseando num ego doente, só criticando os outros, só vendo o que está fora, né? Sem olhar para o que está dentro, arrumando uma máscara que nem existe, que é só uma máscara mesmo, né? Que é o que a gente fazia antigamente, né? Aí realmente a gente não estava nem perto do caminho, né, da mudança. Pelo menos a gente tem vontade, que a primeira, como a gente fala nas terapias transpessoais, né? O primeiro passo é ter vontade de ver, né? Eu preciso ver, porque se eu não vejo, eu não consigo ir para a transformação e para a mudança, né? Então, pelo menos cada vez que a gente lê Desejável. algo, que a gente pense sobre isso. Eu quero ver mesmo, né? Ou são palavras que vão voar no ar, né? E ver dentro da gente cada uma dessas mensagens tão densas e ricas, né, do Evangelho. E a gente vai ver também mais na frente no estudo do Evangelho sobre a vontade, né? Que os espíritos dizem que a gente não tem minimamente, né? Então, porque a vontade ela já é ação, né? Quando a pessoa ela tem vontade de verdade, essa vontade ela também já é ação, né? A gente precisa desejar pelo menos ver, né? Ou seja, eu reconheço que eu estou na ignorância, para que eu comece a ver até o quanto eu não quero, né? O quanto eu não desejo, o quanto eu não tenho essa vontade de agir, porque estou preso no medo, na preguiça.
Preguiça é medo, né, galera? Não é que quase tudo que é... Quase tudo não. Tudo é medo. Tudo tem por trás o medo. Tudo que é negativo, né? Tem a insegurança por trás. E aí a gente vai ver lá e os espíritos dão, né, outra cacetada que eles dizem, né? Se você tivesse a vontadezinha como um grão de mostarda, né? É. Direis a essa montanha vai daqui para ali, né? Mas, gente, não tem ainda vontade. Cada vez que eu olho para o grão de mostarda, eu fico, meu Deus, é tão pequenininho, parece tão pequenininho, né? Pois é, entendeu? Então Mas nós... e a gente não tem a fé de um grão de mostarda, nem muito menos, porque no primeiro não que a gente recebe, né? Na primeira, pronto, já caiu, né? Já não tem mais fé. A gente É, vai quando está tudo bem, entre aspas, né? pois é, porque essa fé verdadeira, ela te coloca em conexão com essa coisa da ação, né? E é engraçado porque eu sempre quis fazer uma tatuagem, coisa que, ok, é uma coisa totalmente, né, da matéria que não faz sentido nenhum, mas eu sempre dizia, não, mas vai chegar um momento em que eu vou saber o que que eu quero fazer exatamente. Ontem eu tive certeza do que eu queria. E era justamente escrever fé, né? Sim. Porque é algo que eu tô olhando para isso há pouco tempo, mas com tanta clareza, mais ou menos, né? Dentro do que eu posso achar que é claro ainda, que eu vejo que eu não tenho, né? E eu falo, eu realmente gostaria de escrever isso para mim lembrar, né? Inclusive vai ser num lugar bem visível para que eu possa ver o tempo todo, para que o tempo todo eu consiga ir trabalhando isso, né? Porque a gente esquece. A gente fala, vou assim, vamos ver, vou trabalhar a fé, vou trabalhar. Só que tu só lembra de trabalhar a fé na hora que acontece alguma coisa, né? E então cada um vai ter o seu percurso, vai ter a sua maneira de tentar se descobrir, se melhorar, né? É interessante essa coisa da visão da tatuagem como homem, porque geralmente a gente tatua isso mesmo, a gente tatua algo que tem ali um significado, né? Não é que está realizado, é que está em movimento. Uhum. As pessoas não Talvez a gente tatua percebem, que né? não está ainda realizado, né? Justamente como um recordatório, uma lembrança, né? É porque, como em tudo, o inconsciente atua, né? Até para você escolher uma tatuagem, ele atua. A minha é conhece a ti mesmo, obviamente, né? A minha tem uma tatuagem de música aqui atrás, mas até a minha é conhece a ti mesmo. E toda vida que eu olho, né, a minha em grego, né? Não sei, não vão entender, que é o conhece a ti mesmo em grego. Mas toda vida que eu olho, eu lembro, né, que é um processo, que não tá ali porque eu não tatuei porque tinha concluído, né, mas porque é um processo, que é uma meta, porque é algo pelo qual você luta. Né? A maioria das pessoas faz isso, né? Tem um significado, mas não percebe, porque está na alma, né? O corpo expressa um pouco do que está na alma. Embora seja material, né? É uma luta nossa. É como pegar uma bandeira e sair em marcha, né? É como se a gente E se, começasse a hastear uma bandeira de algo que a gente, né, vai devotar ou vai trabalhar, né? se há de ter uma bandeira que seja da fé, né, mano? Pô, pelo menos isso, né? É, verdade. Porque tem muitas outras que a gente não quer tatuar, né? Que a gente quer extirpar né? Outras bandeiras que a gente já viu que que são as sombras, né? Que a gente também está trabalhando, mas a gente quer só estimular a coisa bonita, né? Mas o que a gente precisa é reconhecer, né? A sombra é reconhecer para diluir esse potencial negativo. Porque se a gente não tem esse amor, né? É porque a gente está entregue ainda a essa energia de medo que habita na sombra, né?
Então, a gente, quanto mais desenvolve o amor, a fé, a confiança, mais dilui o poder dessa sombra que domina a gente, né? A gente perceber. E aí o destino é a construção dessa fé, que não virá sem as provas, né? Como diz na mensagem ali, que seja feita a vontade do nosso Pai. A gente, quando vive uma experiência difícil, a gente fica ainda preso a traumas, né? Que é o medo atuando ali, lhe colocando em alerta para todas as situações. Então, ali é muito difícil vivenciar o amor, porque a gente está tentando controlar o futuro, né? Toda essa crise de ansiedade desse século, que é uma coisa louca, são as pessoas tentando controlar o futuro, tentando não revivenciar dores que já passaram. E se a pessoa se estudar, vai notar o quanto isso é comum mesmo. Quanta gente muda baseado em padrão de medo, né? Uhum. Porque tem medo, não confia realmente naquilo que vem. E Não nem no seu confia no próprio... potencial, né? Não Que é confia na mais própria... grave ainda, né? Porque pode vir o que vier, eu confio no meu potencial, né? E, É, ao contrário, não venha nada, eu quero uma vida livre porque eu não confio no meu potencial, né? Eu não acredito que eu seja capaz de transformar uma situação difícil em algo de crescimento. e a maioria de nós se culpa, né? A maioria acha que sofreu, viveu algo difícil, e se culpa. Ok, a gente tem responsabilidade, mas é óbvio que naquela situação a gente não tinha consciência. Então é um nível de responsabilidade diferente, né? Porque você está cego. Então você erra tomado pela cegueira. Que o espiritismo fala da intenção, né? Vai ser julgado a tua intenção. Se tu não teve a intenção de, não existe julgamento, né? Existe agora, vai existir um aprendizado, deveria existir um aprendizado da tua parte, né? Uma segunda vez já seria uma segunda vez intencionado, né? Ou a menos que a pessoa esteja ainda tão cega que realmente não esteja vendo, né? Agora a gente... Genuinamente, não aquele mentirinha que a gente... não é que a nossa cegueira se desfaz assim tão rápido, né? Eu ia dizer, não é que seja do dia para a noite, né? Mas digamos que a cada experiência em que nós nos voltamos para Deus com a nossa humildade, né? A gente aprende um pouco. Então a gente já não está no estado da situação anterior. Mas a maioria das vezes fica preso a padrão de medo, entendeu? Tentando evitar o erro que cometeu, aí vai exagerar a ação. Nossa infantilidade, né? Ainda, a gente tem que ter muita paciência, né, com as nossas infantilidades. Que isso também é amor, hein? Amor consigo mesmo, auto-amor, né? Que é uma das coisas mais difíceis no nosso estágio evolutivo. Enfim, vamos nos encaminhando para o encerramento, meninas? Mais alguma? Então, aproveitando esse momento de reflexão, nos permitamos fechar os olhos mais uma vez, agradecendo tudo aquilo que é estado, que foi sugerido, que foi falado, que possamos realmente aceitar e receber cada uma das palavras, dos pensamentos, das intuições que foram geradas nesta manhã, neste Evangelho, para que possamos internamente, interiormente, irmos recebendo, gota a gota, bebendo desse bálsamo, devagarinho, para que o nosso espírito possa lentamente, no seu momento, no seu caminhar, no seu passo, ir refletindo para poder se encaminhar para o crescimento. Um crescimento que é único, é de cada ser, em modos diferentes, em momentos diferentes, em formas diferentes, e que possamos respeitar esse nosso crescimento, que possamos amá-lo
que possamos aceitá-lo assim como ele é. Gratidão à equipe espiritual que sempre nos assessora nesse nosso evangelho. Gratidão a todos que aqui estão e pedimos então as bênçãos e autorização para finalizarmos esse evangelho do lar do dia de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos e até a próxima quinta.